Alô? É, Estamos iniciando nesse momento a aula prevista e disponível no planejamento inserido no WebGIS com os queridos alunos do terceiro período de jornalismo, no sentido de dar continuidade, né, ao projeto das aulas online, no sentido de fazer face às necessidades impostas pela pandemia que assola a humanidade. Esperamos sinceramente que esse momento seja realmente passageiro e que nós possamos novamente nos relacionarmos pessoalmente na sala de aula, o que é uma situação insubstituível com relação ao desenvolvimento de diferentes programas pedagógicos. Eu só gostaria de avisar, né, aos queridos alunos que nós deixamos uma proposta, né, de estudo para valendo nota para as provas de A1. E, no entanto, né, parte considerável dos alunos do terceiro período não enviaram ainda, né, o material que foi solicitado com relação aos estudos que nós fizemos sobre a questão do homem e a sociedade, com algumas variações entre um estudo sobre as variedades do ensino sobre a civilização e a barbárie, né? Estudamos alguns autores que deixamos aqui como proposta para que fossem enviados trabalhos valendo notas, exatamente nota 2.0, né, para a prova de A1. Hoje, né, nós temos como proposta um estudo sobre ciência, tecnologia e cultura, baseado, né, numa obra interessante de um escritor que eu gosto muito, que é o Sérgio Gadini. O Sérgio Gadini, ele é um especialista, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, um dos mais brilhantes escritores da pós-modernidade, né? Sérgio Luiz Gadini, né, ele escreveu um livro interessante chamado Fragmentos e Discursos da Cultura Midiática, que foi lançado no ano de 2000 pela Unicinos, né? E esse livro ele contém exatamente uma questão interessante para que a gente possa fazer reflexões valiosas sobre o que nós pretendemos falar sobre a relação entre ciência, cultura e tecnologia. Essa apresentação, né, essa pesquisa que eu estou propondo, né, a partir de Sérgio Gadini, naturalmente que vocês vão poder mexer nisso através das redes sociais, vão procurar exatamente o livro sobre as coisas que foram publicadas, principalmente a editora, né, a Unicinos. Aí vocês terão exatamente esse material nas mãos. Mas, além de Sérgio Gadini, vocês poderão também ter acesso a outras formas de pesquisa, como colocar ciência, tecnologia e cultura, né, por exemplo, no Google, e vocês vão ter informações precisas a partir de outros autores. Ou ainda, né, trabalhar qualquer livro sobre antropologia, desde que esses livros sejam direcionados, né, às questões de comunicação social, com ênfase para o jornalismo. Então, quando nós falamos, é só para fazer um preâmbulo, né, e deixar que esse trabalho seja exatamente desenvolvido. Eu preciso que vocês me mandem esse trabalho, até porque ele vai valer 4 pontos, vai valer mais do que os outros trabalhos anteriores. Eu estou solicitando que os outros trabalhos sejam enviados e esse também, né, com o prazo exatamente se extinguindo na próxima terça-feira, né, dia 13, né, dia 13 de maio. Então, mandar esse trabalho até dia 13 de maio, que eu preciso corrigir esse trabalho ainda para fazer o lançamento das notas, que a universidade nos dá um prazo que se encerra exatamente no dia 20, né, no dia 20 de maio. Então, a proposta de trabalho é mais ou menos essa, e eu queria apenas que vocês entendessem, né, que ciência, tecnologia e cultura, segundo Gadini, ele faz exatamente aquilo que vamos chamar de discurso na sociedade pós-moderna. Quando se fala na sociedade pós-moderna, ele está falando exatamente no chamado ciberespaço. O que é o ciberespaço?
ciberespaço é o lugar para onde estão convergindo todas as tendências, né, da pós-modernidade. Quando eu falo todas as tendências, eu estou falando em todas as áreas de conhecimento. Tudo aquilo que está dentro do campo da pós-modernidade está caindo dentro de um espaço que vamos chamar de ciberespaço, né? Isso para a gente manter uma linguagem acadêmica direcionada, né, a compreender o avanço das novas tecnologias, né, a mudança cultural proveniente dessas novas tecnologias, e dentro de um padrão científico que seja, que tenha de todos nós, pesquisadores, alunos e professores, momentos importantes de reflexão, tá? Até porque isso nos dá a oportunidade de acompanhar, para e passo, todos os acontecimentos da dinâmica da sociedade, né? A questão da pandemia, a questão dos discursos políticos, né? Que hoje, esses discursos hoje estão nas manchetes dos principais jornais online, nas principais redes de televisão, que é exatamente o esforço que está sendo feito entre, né, o juiz Sérgio Moro e o Bolsonaro, que é o presidente da República, né? Então, essas questões hoje que estão sendo analisadas à luz das novas tecnologias, da ciência, né, e a determinação de uma nova cultura política, eu não tenho dúvida disso, né, sendo instaurada no Brasil, nós podemos ter exatamente uma ideia do que é esse ciberespaço, né? Quer dizer, estão convergindo para esse lugar todas as tendências, né, todas as tendências da pós-modernidade. Então, por isso que esse discurso na sociedade pós-moderna é importante nesse sentido. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que algumas considerações sobre a indissociabilidade entre ciência, tecnologia e cultura. Quer dizer, não há exatamente um distanciamento entre esses três fatores. Segundo o Gardini, ciência, tecnologia... Bom, estava dizendo que, então, a ciência, tecnologia e cultura, elas são indissociáveis porque elas são interdependentes, né? E, para isso, nós utilizamos alguns exemplos pertencentes aos domínios do senso comum, que é um estudo que nós vamos realizar um pouco daqui a 4 ou 5 aulas, né? Que vão fazer um trabalho interessante sobre o senso comum, passando pelo bom senso e incluindo, né, nesse debate toda uma teoria, né, uma teoria voltada para a questão da ideologia, né, tendo como base o livro de Antônio Gramsci. Outra coisa que também é entender, né, que nós vamos incluir nesse estudo também outros aportes técnicos, né? Mas o que pretendemos exatamente com os alunos é provocar uma oxigenação no modo de compreender esses temas, né, tratando-os como inerentemente miscigenáveis, né? Até, desculpa, né? Bom, então, o conceito mais importante, tá, para compreendermos é exatamente essa tríade, né? A ciência, tecnologia e cultura existem em todas as partes envolvendo o homem, do seu afã de progredir através da vida moderna, desde o seu reconhecimento enquanto ser dotado de inteligência. Em qualquer área dentro do campo da antropologia, vocês vão encontrar essa definição do Homo sapiens, né? Quer dizer, e também uma ideia evolucionista, que é exatamente a parte mais importante que nós estamos analisando, dentre outras formas, né, da criação do mundo e da existência do ser inteligente. Nós estamos exatamente trabalhando a questão do evolucionismo como uma forma interessante para compreender as teorias mais importantes, né, do século XIX, início do século XX, que é do inglês, do cientista inglês Charles Darwin. Então, essa questão vai ser muito interessante. Nós vamos gostar de fazer esse tipo de exercício e separar um pouco também essas questões dos significados, né, do Homo sapiens, que é o homem sábio, o Homo faber, né, um homem que sabe fazer as coisas, o Homo simbólicos. Eu penso que o Homo simbólicos tem um artigo muito interessante de Elmer Pacheco, né, num livro chamado Intermídia, que é editado pela Universidade Federal de Alagoas, né? O Elmer fala sobre a questão do Homo simbólicos, que é
o fruto mais importante que tem hoje com relação à pós-modernidade. Por quê? Porque hoje nós temos uma tecnologia muito importante para compreender esse simbolismo, né, do homem, através de quê? Das redes sociais e, sobretudo, através da televisão. Né? O Homo erectus, o Homo bípede, por que o ser humano anda com as duas pernas, né, não com as quatro, como outros animais? O Homo artis, que é o homem artista, sobretudo o homem artista, é aquilo que diferencia o homem, né, o homem da arte, aquela arte que mais aproxima o indivíduo de alguma coisa que para ele se torna a ideia do infinito. Só para que vocês entenderem, né, a nossa bibliografia, então, está trabalhando com Sérgio Luiz Gadini, mas pode ser qualquer outro livro que trate dessa questão, especificamente dessa questão. Né, são fragmentos e discursos da cultura midiática, da editora Unicinos. O livro foi editado no ano de 2000. E a outra bibliografia é de Herbert Marcuse, né, que é a Cultura e Sociedade, volume 1 da editora Na Terra, né, que é a edição de 2009. Essa edição do Marcuse, na realidade, o que é? Nada mais, nada menos que o resultado de toda a pesquisa da determinada escola de Frankfurt. Então, eu espero que vocês atendam a essa solicitação, realizem o estudo e coloquem no trabalho que vocês vão me mandar tudo aquilo que vocês pensarem particularmente sobre o assunto. O que vocês acumularam em termos de conhecimento sobre isso? Quais são as leituras que vocês fizeram? E me mandem o trabalho. Eu espero que o trabalho tenha exatamente um fulcro acadêmico para que eu possa valorizá-los. Só para repetir, o trabalho que precisa ser enviado até o dia 13 deste mês, ele vai valer 4 pontos para a prova dia 1. Né? Espero que vocês tenham compreendido e, de qualquer forma, eu estarei à disposição, não só pelo meu e-mail, pelo telefone, por onde vocês quiserem, né, se comunicar. Eu espero que vocês compreendam. Há uma pressão muito forte, não só sobre os professores trabalhando em home office, assim como vocês que estão em casa, né, em função da pandemia que assola a humanidade. De qualquer forma, é um esforço em comum fazer com que a gente consiga se comunicar através, né, das novas tecnologias. Essas novas tecnologias, só para repetir, né, como um exemplo, né, nós estamos criando uma nova cultura de nos relacionarmos pelo ponto de vista do avanço do nosso sistema, né, didático-pedagógico. Né? Espero que vocês realizem o trabalho, enviem e boa sorte para todos.